Rabelo, presidente do Instituto Inespec, uma ONG que desenvolve um trabalho social na área da educação especial com pessoas com deficiência no bairro Bom Jardim. O Instituto Inespec funcionou de 2007 a 2016 na área da educação especial, cuidando de pessoas com todas as deficiências. Mas agora nós vamos sim continuar com o trabalho, vamos abrir uma clínica para atender essa demanda do Bom Jardim e também com cursos no EAD para aqueles que desejam realmente entender desse tipo de trabalho. Quero assim particularmente agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram nessa luta durante todo esse tempo, e em especial a equipe do pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que nos ajudaram com alimentos através do projeto Mãos que Ajudam e também com o projeto de cadeiras de rodas, que realmente foi muito importante. A ajuda deles, realmente, eles fizeram a diferença nessa instituição, assim como fazem no mundo inteiro, que é um trabalho conhecido e que realmente ajuda a quem precisa. Quero de pronto agradecer e muito obrigada a todos. Dançavam na base, né? Toda quarta-feira eles se viam e ele se apaixonou, né? E ela também. Ele tem 22, ela 17. Aí, um belo dia, o pai que foi buscar na apresentação do final de ano. Aí, quando ele viu meu marido lá no estacionamento, ele já foi, sem pensar, já foi pedindo. Eu não sou cafajeste, eu não sou não. Eu só quero pedir a sua mão que deixe eu comigo. Você sabe que eu não sou romântico e eu sou um cara assim, ó. Eu não sou um cara de fica fora, mas eu sou um cara bacana e sou trabalhador. Então vamos fazer um acordo. Se você namorar e ela achar que tem que casar com você, eu permito. Mas ela falou pra mim, o dia atrás, ela quer assim, não foi tudo dela, quer feliz comigo. Fica de olho. Respeita ela. Respeita, é claro. Então tá bom. Tá autorizado. Dá a mão pra ele agora. Obrigado, viu? Dá a mão. Isso. Obrigado. Eu fui pego de surpresa, porque eu nem tinha visto o Bruno, e eu fiquei meio sem atitude na hora. Mas algo me disse, não, deixa, né, porque é uma coisa muito pura, uma coisa muito nobre da parte dele vir falar comigo, né. Avanço no campo da legislação vem como uma evolução da própria questão do tratamento das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. O Código Civil, antes do advento da Lei Brasileira de Inclusão, ele partia da presunção que a pessoa com alguma deficiência intelectual ou mental não tinha capacidade de praticar atos da vida civil. Muitas vezes uma pessoa que era interditada por ter alguma deficiência não conseguia habilitar o seu casamento e chegar à efetiva celebração do casamento. O processo dela ia ser encaminhado para o juiz, corregedor daquela localidade, ele ia analisar a situação e muitas vezes ele podia negar ou autorizar esse casamento.
não só o juiz, mas o Ministério Público também, porque nós estávamos falando de uma pessoa incapaz de gerir a sua vida. Em regra, essa incapacidade não se presume. A pessoa que tem uma deficiência, seja ela qualquer, ela pode comparecer ao cartório levando a documentação solicitada junto com a noiva ou com o noivo, apresentar a documentação. Se o tabelião entender que aquela pessoa tem condição de manifestar livremente a vontade de casar, ele lavra o registro e faz o casamento. Não é porque está como um direito que todo mundo vai casar. Algumas pessoas com deficiência nunca vão conseguir estabelecer um vínculo emocional e tudo mais. E como pessoas sem deficiência também. Tem pessoa que nunca vai casar, nunca vai ter filho. Só que alguns têm condição, têm o desejo e eram vetados pela lei, né? Tem muito preconceito, já muita gente ainda é um absurdo. Ainda é assim, nossa, mas eles têm sexualidade. A sexualidade é normal? As pessoas perguntam muito isso, mas o que é normal, né? O desejo é intrínseco, o desejo é íntegro do ser humano, com deficiência ou sem deficiência. Se ele for transar ou não for transar o resto da vida, ele vai ter desejo, o corpo é erótico. O que a gente faz com esse corpo erótico depende da sociedade, depende da educação, que é o que eu defendo. A lei é um avanço, assim, é um avanço que vai ao encontro do que a gente defende como uma sociedade inclusiva. Chegava a achar que ia casar, não. Que até a nossa pastora mesmo achou que eu nunca ia casar. Fiquei mais maduro, né? Peguei mais amadurecimento de homem, né? Tomei mais responsabilidade com as coisas. O médico falou pra mim que eu nunca ia engravidar. Nós tínhamos 6 meses já de namoro, aí eu fiquei grávida da Ana. Mudou tudo. Tive uma filha, aí tive um marido. Nós que é especial sofremos danado. Casa que é especial, aí... Chamava de doido, aí eu falava que não era doido. Que eu falei que preciso ser doido que ser uma pessoa normal. A pessoa normal faz pior que o doido, entendeu? Tem muito aquele preconceito. Acha que nós não pode fazer nada, né? Não pode trabalhar, não pode fazer uma família, né? Fazer uma família que eu falo é ter filhos, essas coisas. Sou alegre, ixi, feliz demais. Gosto de música. Saio com ela, na verdade, nós vamos pra show, nós vamos pra tudo quanto é lado. Mas eu, pra mim, eu sou uma pessoa normal. Essa aqui é a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então são momentos importantíssimos para o avanço dos direitos humanos, para o avanço na política pública que leve a qualidade de vida às pessoas com deficiência do nosso país. As pessoas estão aqui agora discutindo as políticas públicas, como elas querem que o governo trabalhe, que o executivo trabalhe, para quebrar as barreiras que as pessoas com deficiência vivem no seu dia a dia. Justamente esses espaços de discussões, conferências, conselhos de direito, é justamente para trabalhar a mudança de cultura, a sensibilização, né, provocar os setores da sociedade como o poder executivo, legislativo, judiciário, né, e outros setores importantes da sociedade para discutir
a política pública, o direito da pessoa com deficiência. Existe um lema que se diz: nada sobre nós sem nós. Então, durante muito tempo na história, todas as decisões que eram tomadas na vida das pessoas com deficiência não eram tomadas por elas, mas por seus familiares, pelas pessoas próximas, e eles não tinham essa autonomia, esse empoderamento, esse poder de tomada de decisão, esse protagonismo nas suas próprias vidas. O governo tem participado nessas decisões junto dos conselhos, votando junto em muitas matérias, apoiando a aprovação da convenção, por exemplo. Né? A presidenta Dilma, no ano passado, assinou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E hoje eu luto pela inclusão também, e eu quero levar isso para as pessoas aí fora, ou dentro da família. E os meus pais também, eles lutam pela inclusão. E a gente quer transformar isso em inclusão em todos os lugares. Lembrar que a pessoa com deficiência, ela não é apenas pessoa com deficiência, não é a única característica que faz parte dela. Ela também é um homem ou uma mulher, ela também tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual, raça, cor, etnia. Então, ela faz parte de uma faixa etária e todas essas características precisam ser pensadas juntas. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois, quando a minha cadeira chegou, eu não a quis. E durante quase 2 semanas, a enfermeira vinha com a minha cadeira e eu não mandava embora. A cadeira do hospital era diferente, era tipo, estava a pensar que sempre me ia levantar da cadeira. E a minha cadeira é ter a noção que vou estar nela para sempre. E é complicado. Eu quando mergulhei e bati no fundo, senti, foi instantâneo, foi terrível, porque eu deixei de me mover logo, deixei de me mexer, não mexi mais nada. Quando bati no fundo, não mexi mais nada. E tive a noção de que algo muito mal tinha corrido, estava algo muito mal a passar-se, e que ia ser definitivo, tive essa sensação. Então, para nós, aquilo para nós era uma terra prometida. Uma pessoa deslocava-se para a esquerda, para a direita à vontade, íamos à casa também, tínhamos toda a segurança. Agora, de um momento para o outro, apanho-me cá fora, deparo com todas as barreiras possíveis e imaginárias. Barreiras arquitetónicas, barreiras humanas, de pessoas que
encaravam a nossa situação como chamamos coitadinhos, engraçadinhos. Gostava um bocadinho de ouvir. E depois, quando chegávamos a algum edifício, ficávamos a olhar para os degraus. Quando não há barreiras arquitetónicas, ainda hoje isso acontece, quando não há barreiras arquitetónicas, uma pessoa parece que, entre aspas, que se esquece da deficiência. Mas quando as encontra, parece que há ali um sininho logo a trabalhar. Se não tivesse acontecido. E quando eu saí da Alcoa, então foi isso. Isso mexeu muito comigo, mexeu aí comigo. Quando nós ficamos tetra ou para, quando temos uma lesão medular, é um mundo totalmente desconhecido. Então o que acontece? Nós aceitamos o que nos mandam. Só depois. Por isso é que eu não falei na altura. Mas se eu tivesse um novo internamento, com uma bagagem diferente, porque agora eu já tenho uma bagagem do que a necessidade, eu exigiria. Pronto. Mas, na altura, eu aceitava o que era dito. Então me transferiam em 2 pessoas. Eu achava que só assim é que era possível. Eu não tinha uma bagagem, eu não tinha informação suficiente desse mundo novo, que é um mundo totalmente novo. Tive que aprender tudo novamente, não é? Eu não tinha. Então, assim, o que eles falavam era lei. O que eles faziam era lei. Só depois, com a necessidade do dia a dia, é que nós vamos vendo que realmente surgem outras necessidades, outras maneiras de estar e que nós precisamos realmente de outras respostas. A fase inicial do choque, uma pessoa de ficar imobilizada e dependente de tudo e de todos. Uma pessoa quer morrer e desaparecer e que o mundo acabe. É por aí. Aquele choque dos primeiros meses é terrível. Muita gente não entende. Logo no primeiro dia que eu vi que ia ficar paraplégico, acredito que nesse mesmo momento eu disse, bom, acabou, vou viver numa cadeira de rodas. Chamaram-me de Portugal, a minha ex-mulher, familiares, mas como é que estás e tal? Eu disse, não, estou doente, estou a partir a coluna. E agora, como é que vai ser? Não vai ser? Eu disse, bom, mais seguro é que vou viver sentado numa cadeira de rodas. Até ao primeiro verão, até ao primeiro agosto, foi tudo muito complicado. Depois eu vim a casa e, entretanto, comecei a sair com amigos, com o mesmo pessoal lá do hospital, a minha mulher, que era enfermeira lá. Comecei a sair com ela e comecei a ver que a vida era possível, apesar de estar numa cadeira de rodas. Comecei a ver que dava para viver desta maneira. E comecei a aceitar melhor as coisas. Faculdade que também é para esquecer. Foi na Escola Superior de Saúde Egas Muniz, no Monte da Caparica, que eu tive o cuidado, antes até de fazer a candidatura, porque não é barata, tive o cuidado de ir à direção, falar com o diretor da instituição e perguntar se tinham condições. Ele garantiu-me que sim. Pois bem, durante todo o primeiro ano, eu almoçava na porta principal com o tabuleiro no colo. Condições? Zero. É assim. Nós criamos agora, através deles, uma petição, que é a petição O que queremos é viver. Essa petição é que, se conseguirmos 4.000 assinaturas, permite-nos debater o assunto na Assembleia da República, levá-lo à Assembleia da República. É essa a importância fundamental de nós termos um auxiliar pago pelo Estado. Nós temos direito se eles pagam os lares, se pagam essa gente toda aí os valores e depois somos lá maltratados, pagar-nos o auxiliar para nós fomos nossa casa. Então criar residências assistidas, como há em todo lado. Eu posso querer ir para uma residência e morar com mais 2 ou 3 amigos como eu. Temos só uma auxiliar, pronto, paga pelo Estado, que é substituída daqui a 8 horas. Fantástico. Poupa-se tanto dinheiro, não é? Mas pronto, querem lares. Foi uma experiência inesquecível. E não o repito. Foi em Lisboa. Tentei ir ao metro. E foi terrível. No meu lugar disseram-me que o metro estava adaptado. Eu cheguei lá, não estava adaptado. Tem um degrau para aí de 5 centímetros.
Depois optei por tentar subir, lá consegui subir. Cheguei a uma estação que era onde eu queria ir, para o Jardim Zoológico. Disseram que tinham elevadores onde eu entrei, cheguei lá, não havia elevadores. Tive que novamente entrar no metro, sair numa estação mais à frente, para retomar novamente o caminho para trás. Depois saí, tentei ir arranjar táxis adaptados, não há ainda em Lisboa. Depois nem tentei mais nada. Optei por ela e apanhar um táxi e ficar a cair em hotel e acabou. Não dá. Acho que transportes públicos não mesmo. Mas assim, às vezes eu digo, temos que nos conformar. Não temos, não. Temos que lutar por condições melhores, fazer movimentos, marchas. Olha, e é isso. Mauro nasceu com síndrome de Poland, que levou à má formação do braço direito. Ao longo da vida, aprendeu a se virar com tarefas do dia a dia. Hoje ele é fisioterapeuta e conta que foi o esporte que abriu portas para o mercado de trabalho. Eu falo que eu tive muita sorte por ser atleta desde pequeno. Por causa da deficiência, eu fui indicado a fazer a prática esportiva. A partir daí eu fui um atleta de excelência no mundo paralímpico. Participei de 3 Jogos Paralímpicos. E o esporte não só me ajudou na minha saúde, como também hoje em dia para minha adaptação ao trabalho. Trabalho que é muito valorizado nesta empresa, na área de recursos humanos no Rio de Janeiro. É Mauro quem cuida do conforto dos colegas. A ginástica laboral ajuda a desestressar e melhora a postura dos empregados e o astral no ambiente. Desde 1991, a lei de cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar pessoas com deficiência. Para o fisioterapeuta, qualquer profissional que seja qualificado pode fazer um bom serviço. Eu acho que existem 2 vias. A primeira é um pouco do preconceito da empresa não achar que um deficiente é qualificado. E logo através das leis hoje em dia, acaba que é um pouco obrigado a fazer isso e depois se surpreende com aquele deficiente, que sabe que ele é bem qualificado. E a outra via também é do próprio deficiente não se qualificar e tentar aproveitar essas leis para arranjar trabalho. Todos os nossos processos eles são abertos para pessoas com deficiência e para pessoas que não têm deficiência. O importante dessa contratação é a inclusão social. Em 2015, o mercado de trabalho brasileiro abriu mais de 400 mil vagas para pessoas com deficiência. Mas essa inclusão poderia ser ainda maior. Segundo o Ministério do Trabalho, se todas as empresas cumprissem a lei, pelo menos 760 mil postos poderiam ter sido criados. O Ministério do Trabalho, a gente tem sistematicamente trabalhado com os outros órgãos do governo que trabalham com a questão da pessoa com deficiência. Tanto que a gente está lançando, já é o 4º ano, o dia D da contratação da pessoa com deficiência, né? O Ministério do Trabalho, além da fiscalização, você tem as estatísticas e tem a intermediação de mão de obra feita pelo Sistema Cine, Sistema Nacional de Emprego. Para a auditora, empresas que contratam pessoas com deficiência têm muito a ganhar. O relato que a gente tem das empresas é que o ambiente de trabalho fica muito mais produtivo e muito mais leve, porque as pessoas passam a conviver com a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Existe preconceito, existe há muito tempo, ainda vai existir infelizmente um bom tempo ainda, está se diminuindo esse preconceito. Eu acho que o próprio deficiente mostrando qualidade nele, mostrando que ele pode ser útil à sociedade, é uma forma de combater o preconceito.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, o STJ Notícias está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre isenção de impostos e outros benefícios concedidos a pessoas com deficiência. Saiba quais são as regras para ter direito a esses benefícios e tire suas dúvidas sobre o assunto com o nosso entrevistado aqui no estúdio. E ainda, o ministro Jorge Mussi tomou posse como novo corregedor-geral da Justiça Federal e anunciou que a conciliação terá prioridade na sua gestão. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que, como sempre, começa conectado a você. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, tomou posse como corregedor-geral da Justiça Federal. A solenidade aconteceu no Salão de Recepções do STJ. O novo corregedor anunciou que pretende fortalecer a conciliação. Durante a cerimônia de posse estiveram presentes magistrados, ministros aposentados, juízes federais e advogados. O primeiro a discursar foi o ministro Humberto Martins, que depois de um ano deixa o cargo de corregedor-geral da Justiça Federal. Uma administração voltada ao jurisdicionário, voltada à cidadania. Procuramos, mesmo como corregedor, travar o diálogo, o entendimento, o debate. Nós não somos uma corregedoria para punir, mas para dialogar, para prevenir e para encontrar caminhos para melhor atendimento ao jurisdicionado brasileiro. O novo corregedor-geral da Justiça Federal prometeu fortalecer a conciliação para reduzir os números de processos em tramitação e desafogar o judiciário. Eu acho que a conciliação é a maneira de nós darmos vazão a esse grande número de processos em que, segundo dados do CNJ, estão tramitando no Brasil 100 milhões de processos. Para cada 2 brasileiros tem um processo e nós somos 18 mil juízes. Nós não estamos preparados para dar uma resposta à sociedade em prazo razoável. Então, com criatividade, eu pretendo implementar a cultura da conciliação. O corregedor-geral da Justiça Federal tem, entre outras funções, a competência de realizar inspeções e correições ordinárias nos tribunais regionais federais, exercer a fiscalização e controle da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, assim como a supervisão técnica e o controle da execução das deliberações do Conselho da Justiça Federal. Hoje renovamos a esperança e renovamos os nossos trabalhos na expectativa de que o ministro Mussi possa trazer todo o seu conhecimento e vivência para contribuir com o aperfeiçoamento da Justiça Federal, assim como fizeram os seus antecessores, a exemplo do ministro Humberto Martins. No encerramento da solenidade, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, falou sobre os 7 anos de dedicação do ministro Jorge Mussi no Tribunal da Cidadania. Sua grande liderança, sua habilidade nas relações pessoais e grande aptidão para atividades administrativas, a exemplo do magnífico trabalho realizado como presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, são certeza de grandes dias para a Justiça Federal brasileira. A 6ª turma do STJ determinou a posse imediata de uma candidata aprovada em concurso público que havia sido eliminada por ser portadora do vírus hepatite B. Quem tem mais informações sobre essa decisão é o repórter Caio Baltazar. Ao ser impedida de assumir o cargo de auxiliar de serviços gerais, a candidata entrou com mandado de segurança, que foi negado também pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O TJ do Estado entendeu que, como a doença é contagiosa, ela poderia contaminar outras pessoas. Aqui no STJ, a candidata afirmou que não existe uma lei específica que a proíba de assumir o cargo. Além disso, os exames médicos mostram realmente que ela tem a doença, mas de forma controlada. Os argumentos foram aceitos pelo ministro Rogério Schietti, relator do processo. Para ele, o laudo da administração não fala da situação da candidata.
Além disso, não houve fundamentação nas provas apresentadas pela administração que impediu a posse da candidata. A terceira turma do STJ reformou decisão que considerou abusivo o aumento dos valores cobrados em um plano de saúde por causa da mudança da idade do cliente. Vamos conferir. Em ação civil pública julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público alegava abuso nos reajustes das mensalidades dos planos de saúde com base exclusivamente na mudança da faixa etária. A sentença foi confirmada pelo Tribunal do Estado, que considerou abusivo o valor cobrado pela Amil Assistência Médica Internacional em razão da idade. A operadora, então, entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Prevaleceu o voto do ministro João Otávio de Noronha na terceira turma. Ele afirmou que no caso dos reajustes dos planos de saúde, não se está onerando uma pessoa pelo fato de ser idosa, já que o aumento da demanda dos serviços prestados é proporcional ao avanço da idade do cliente. Mas o ministro chamou a atenção também para a necessidade de impedir reajustes abusivos no caso de empresas que se aproveitam da idade do segurado para ampliar os lucros ou mesmo dificultar a permanência do idoso no plano de saúde. E daqui a pouco, quais os direitos especiais que a nossa legislação reserva às pessoas com deficiência? Tire suas dúvidas sobre os benefícios concedidos com o nosso entrevistado aqui no estúdio. Não saia daí, eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. De acordo com a legislação brasileira, pessoas com deficiência têm direitos especiais, como a isenção de alguns impostos. O cidadão que comprovar ter alguma deficiência pode, por exemplo, comprar um carro sem o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Mas, de acordo com a lei, o benefício só pode ser concedido a cada 2 anos. Só que existem fatos que podem se sobrepor a essa exigência. Aqui no STJ, a primeira turma garantiu a um deficiente físico o direito de comprar um automóvel sem precisar pagar o IPI, mesmo antes de vencer o prazo de 2 anos exigidos em lei. Vamos saber por que os ministros decidiram dessa forma na reportagem de Caio Baltazar. César K. enxerga com apenas 5% da visão. O problema começou há mais de 20 anos por causa de uma doença que provoca o deslocamento da retina. Mesmo sem dirigir, decidiu comprar um carro zero e entrou com pedido para não pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a que tem direito. A gente está, em função da deficiência, vive em desvantagem. Então, foi a primeira vez, inclusive, em que eu usei esse benefício, né, de poder comprar o carro com o desconto do IPI e ICMS. César conta que entrou com pedido em outubro do ano passado. Ainda não foi aprovado e reclama da burocracia. Fizeram a exigência de que trocasse a assinatura de um dos médicos que assinavam o laudo porque não era oftalmologista. Isso, inclusive, me surpreendeu, porque quando eu dei entrada na documentação, eu segui à risca o que previa a legislação. Não dá para conceder um direito e, ao mesmo tempo, criar dificuldades para se exercer esse direito. Aí não estamos fazendo justiça. A isenção do imposto para a compra de veículos por pessoas com algum tipo de deficiência é garantida por lei desde 1995.
Mas o advogado explica que existem regras para ter acesso ao benefício. A intenção da lei aí é bastante clara, né? O que ela quer também é evitar o abuso. Quando ela coloca esse intervalo de 2 anos entre cada uma das compras, o que ela quer evitar é que a pessoa, eventualmente, ela encontre uma brecha agredindo a intenção real da lei, né? Que não é tornar isso uma brecha para um comércio qualquer, e sim beneficiar aquelas pessoas que efetivamente precisam comprar um carro por um preço melhor, uma vez que terão gastos extras com a adaptação daquele veículo. Em Porto Alegre, um consumidor que é deficiente físico conseguiu na justiça o direito de comprar um segundo carro livre do imposto antes mesmo de completar 2 anos. O motivo é que o primeiro foi roubado. A Delegacia da Receita Federal havia negado o pedido, mas a Justiça de Primeira Instância não viu motivo para não atender a solicitação. A Fazenda Nacional recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mesmo assim, não conseguiu mudar a decisão. No STJ, argumentou que quando se trata de isenção de imposto para a compra de veículos, tem que haver uma interpretação literária nas normas tributárias. Ao julgar o processo, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que no caso específico houve motivo claro para o requerimento do consumidor, já que o meio que ele tinha para se locomover, que era o carro, havia sido roubado. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de promoção dos direitos de pessoas com deficiência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF, Paulo Beck. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo no nosso programa. Nós vamos tirar dúvidas hoje dos telespectadores, que alguns com deficiência, outros não, mas eu começo perguntando para você o seguinte: a legislação brasileira sobre pessoas com deficiência hoje, ela é firme? Qual a sua opinião? Primeiro, uma satisfação estar aqui com você, Márcio, com os teus telespectadores aqui na TV Justiça. Sim, eu acredito sim na legislação brasileira, eu acredito na legislação geral que atende todas as pessoas brasileiras, todos os cidadãos brasileiros. E no que tange as pessoas com deficiência, como você mesmo citou, existem sim direitos diferenciados. A gente chama de um direito positivo, né, de um direito afirmativo, um direito que tenta tratar as pessoas que têm mesmo desigualdades pessoais e sociais para um ramo do direito que iguala as oportunidades, tenta trazer as pessoas para uma igualdade de oportunidades dentro da sociedade. Foram muitas dúvidas, Paulo. Nós vamos já para a primeira aqui, chegou pelo Facebook. Vamos lá, a dúvida é do Rafael Lopes e ele pergunta o seguinte: quero saber quais são os direitos dos deficientes físicos, pois sou um deles. Aqui a gente já deu uma introdução, né? Deficiente físico, no caso, pessoas com deficiência, têm direitos garantidos. Perfeito. Como qualquer cidadão. É importante que ele saiba que o rol de direitos destinados ao cidadão pela nossa Constituição e por toda a legislação infraconstitucional brasileira está à disposição de todos os cidadãos. E como eu afirmei inicialmente, no caso das pessoas com deficiência, no caso ele está dizendo que tem uma deficiência física, perfeitamente. Existem legislações que determinam, por exemplo, os quesitos de acessibilidade. Então, vão atender esse grupo de deficientes e também as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas, enfim, com todo o rol de deficiências que a gente encontra, para que elas possam ter as suas oportunidades tratadas de forma igualitária. A próxima pergunta veio da Miriam Flávia Portugal, também pelo Facebook. Ela diz o seguinte: por que os deficientes auditivos, aqui ela aponta a surdez profunda, não são incluídos na categoria de deficientes físicos? É porque os deficientes auditivos, eles, na verdade, eles têm uma deficiência sensorial, né? Então, há realmente essa diferenciação e há também uma luta muito grande do movimento das pessoas surdas com deficiência auditiva por essa igualdade, por esse tratamento isonômico. Por exemplo, as pessoas com deficiências físicas têm direito a adquirir automóveis sem pagamento de impostos. As pessoas surdas não estão nesse rol de pessoas e há uma discussão. Eu concordo com as pessoas surdas, acho que elas deveriam estar também, porque tem uma necessidade de inclusão social também diferenciada. Os nossos Jogos Paralímpicos, que nós vamos ter o ano que vem aqui no Brasil, junto com as Olimpíadas, né?
as pessoas surdas não participam das Paralimpíadas. Talvez seja até uma novidade para os teus telespectadores, mas é a verdade, porque elas têm a rigidez física, elas não têm deficiências físicas e não têm deficiência visual. É um ótimo exemplo para diferenciar. Elas podem participar, por exemplo, das Olimpíadas comuns, tradicionais, de forma tranquila, entendeu? Agora, ao mesmo tempo, existem, sim, momentos esportivos específicos das pessoas surdas. Então, eu acho que aí é um ponto onde a sociedade precisa evoluir e a luta social, a discussão com a sociedade, o diálogo que abre essas oportunidades. Com certeza, esse diálogo vai refletir na formação e elaboração de leis, né? Sem dúvida, né? Na verdade, o diálogo com a sociedade, porque nem tudo é possível nós dispormos nas leis. A sociedade tem que entender o respeito a diferenças, as características, as singularidades das pessoas é algo que tem que ser exercitado todo dia. Então, respeitar a deficiência impõe e pressupõe uma mudança de atitude na sociedade. Uma atitude, a gente quer uma atitude de acolhimento. A gente outro dia comentava que a gente queria que a sociedade, aqui de Brasília, por exemplo, nós vivemos em Brasília, mas isso no Brasil todo, que a sociedade compreendesse que nós temos que nos apropriar do orgulho que temos aqui em Brasília pelo uso da faixa de pedestres, pelo respeito à acessibilidade para as pessoas com deficiência, por exemplo. É um orgulho cívico, é um orgulho de respeito ao outro. A prática da cidadania, né? A prática da cidadania. Vamos para a próxima questão do Mauro César Carvalho. Ele pergunta diretamente: o atestado de médico da prefeitura basta? Depende da situação que ele estiver vivendo, né? Muitas vezes a legislação exige um atestado do SUS. Outras vezes não há esse fechamento e, eventualmente, o atestado dele, dependendo da data, né, dependendo da certificação do CRM desse médico, da própria identificação, é muito difícil sendo de um estado diferente. Então, normalmente, onde a pessoa precisa apresentar o seu atestado para buscar um determinado benefício, é bom que o atestado e o médico sejam da localidade onde ele está pedindo esse benefício ou está requerendo algum encaminhamento de direito, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. A próxima questão vem do JC Calazans e ele diz: quem tem filho deficiente por ter sofrido acidente pode ter isenção ou desconto no imposto de renda, mesmo o filho sendo maior de idade, sendo que ele é dependente, o filho é maior de idade, mas ainda é dependente. Ele tem desconto? Tem esse direito? Não há essa diferenciação. O que há é o mesmo desconto que qualquer filho pode ter. Existem situações em que questões médicas e gastos médicos, aí eu não sou especialista na legislação tributária, eu vou pedir até uma vênia ao nosso amigo, mas eu tenho certeza que ele pode sim ter alguns benefícios com os gastos de saúde dele. Com relação à deficiência mental, quando a pessoa recebe a deficiência intelectual, melhor dizendo, que a gente chama hoje, que a gente denomina hoje, ele pode ter a isenção do imposto de renda dele de um determinado benefício que ele herde de um familiar. Isso é possível. Mas na legislação de imposto de renda comum, os mesmos descontos que qualquer cidadão. Tá certo, Paulo. Vou fazer só uma pequena pausa na nossa conversa. A gente vai voltar ainda com esse tema no próximo bloco e você vai ver também. Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga vai ter de pagar 5 milhões de reais pelo derramamento de combustível em área de preservação. E continue tirando as suas dúvidas sobre os benefícios concedidos às pessoas com deficiência. O STJ Notícias volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você.
Estamos de volta com o STJ Notícias. O coordenador de promoção dos direitos de pessoas com deficiência, Paulo Beck, continua aqui no estúdio respondendo às perguntas enviadas pelos internautas na página do STJ no Facebook. Paulo, foram muitas dúvidas, nós vamos direto já à próxima questão, que é do Divino Alex, e ele pergunta: qual o grau de deficiência física para solicitar isenção de imposto? Pode ser solicitado em caso de deficiência parcial? No caso aí, ele não diz qual o imposto, mas como a nossa matéria no último bloco, no bloco que passou agora, a gente falou sobre IPI. Nesse caso, pode ser solicitado mesmo com deficiência parcial? Claro, é um direito da pessoa com deficiência física e a pessoa vai ter acesso, então, ao veículo sem o pagamento do IPI. Em alguns estados existe já um acordo para que o ICMS também não seja pago e em alguns estados o IPVA. Eu não sei te precisar em quais estados isso está vigindo, mas com certeza. Tá certo. Paulo, agora a próxima pergunta é do William Rosenberg, também pelo Facebook. Ele diz: quem tem problema de coração pode se encaixar como deficiente? Em princípio, não. A pessoa com algum tipo de patologia, a não ser que ela implique em, como consequência, uma deficiência na pessoa. Uma limitação não só física, como sensorial e que decorre em alguma deficiência. Mas existem estados onde sim patologias, como uma patologia cardíaca séria, receba benefícios similares, sim, que a pessoa com deficiência. A pessoa tem que fazer uma pesquisa no seu estado, entrar em contato, por exemplo, com o Ministério Público, onde ela vai poder ter bem claramente esses direitos, ou com a própria Secretaria de Serviço Social, que atenda essa área social. Perfeito, Paulo. Agora a próxima questão vem da Cláudia, também pelo Facebook. Ela pergunta: poderiam fazer uma lista de quais deficiências se encaixam e como se consegue o benefício? Bom, na verdade, essa lista das deficiências ela já é definida pela Organização Mundial de Saúde e adotada pelo Brasil. Então, são as deficiências físicas, as sensoriais, que é a surdez e a visual, e as deficiências intelectuais, né? Além de algumas síndromes, como a síndrome de Down, o autismo e algumas outras. Mas a diferença de benefícios de uma ou outra, a gente vai ter, com relação à pessoa surda, a gente tem essas diferenças. No mais, as leis são similares para todas as pessoas com deficiência. Okay, a próxima vem do Luiz Júnior, ele diz: doenças autoimunes são incluídas no rol de pertinentes à deficiência física a partir de que ponto? É preciso alcançar um estado óbvio de necessidade ou basta a presunção do problema ser conhecido e os médicos conhecerem bem o destino do prognóstico? Mais uma vez, é similar a essa pergunta que eu te respondi anteriormente. Existe uma diferença marcante. É claro que no momento em que uma doença autoimune traga uma deficiência como consequência da sua ação no organismo da pessoa, claro que ela também vai ter mais um motivo para ter o direito aos benefícios. Mas a legislação diferencia isso, Márcio. Ela diz a doença autoimune tal, a cardiopatia tal, a doença renal crônica, ela faz essa diferenciação e traz para o rol de patologias que são atendidas por aquele tipo de legislação e aí sim estendido a benefícios que muitas vezes também alcançam as pessoas com deficiência. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu conversei agora com Paulo Beck, coordenador de promoção dos direitos de pessoas com deficiência da Secretaria de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos aqui do Distrito Federal. Mais uma vez, obrigado. A satisfação é nossa, eu agradeço à TV Justiça, a você, a oportunidade de estarmos aqui junto, debatendo com as pessoas, esclarecendo as pessoas, e nós continuamos à disposição lá na Promodef para qualquer demanda, qualquer outro momento que vocês aqui precisem. Certo, até a próxima, então. Muito obrigado. E o Superior Tribunal de Justiça não aceitou um recurso da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, que vai ter de pagar R$ 5 milhões pelo derramamento de óleo diesel em área de preservação. O acidente aconteceu em 2005 e foi provocado por uma transportadora contratada pela Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. Durante um transporte ferroviário, foram derramados cerca de 70 mil litros de óleo diesel na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Na época, em sentença reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado, a Ipiranga
Ipiranga foi autuada e multada em 5 milhões de reais. A empresa, então, entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, alegando principalmente que a aplicação de multa deve ser precedida de uma advertência, o que não ocorreu no caso. O relator do recurso na primeira turma do STJ, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que o poluidor deve responder administrativamente de forma objetiva pela degradação ambiental. O ministro reiterou ainda que a penalidade de advertência somente pode ser aplicada nas infrações de menor potencial ofensivo, justamente porque tem caráter preventivo, e não em situações como a do caso julgado, em que houve transgressão grave. Assim, em decisão unânime, ficou mantida pela turma a aplicação da multa. Em nota, a Ipiranga informou que vai recorrer novamente da decisão e que o parecer do Ministério Público, no caso, é a favor da empresa. O Superior Tribunal de Justiça considerou legal o uso da expressão sem álcool em uma das versões de uma cerveja da Kaiser, mesmo que o produto contenha pequeno teor alcoólico. Para quem aprecia o sabor da cerveja, mas não bebe por causa do álcool, o mercado oferece outras opções. Mas, para muitos consumidores, é importante que todas as informações sempre fiquem bem claras. O consumidor precisa saber que o que ele está comprando tem ou não tem álcool. Com o mesmo problema com o produto que tem ou não tem glúten. A pessoa que tem que tomar cerveja sem álcool não pode comprar uma com álcool, que vai fazer mal, né? E realmente tem que encontrar uma sem álcool com rótulo, né? Mas em um caso no Rio Grande do Sul, a não especificação no rótulo de uma marca de cerveja sobre a quantidade de álcool foi parar na Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que a Kaiser violou o Código de Defesa do Consumidor ao omitir na embalagem a informação de que a cerveja sem álcool contém, na verdade, o teor alcoólico de 0,5%. A Kaiser, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso, na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a publicidade de um produto deve estar de acordo com a realidade do que foi anunciado. Já o ministro Raul Araújo se manifestou contrário ao relator. Para ele, a classificação da cerveja sem álcool não é uma prática exclusiva da Kaiser. E o Código de Defesa do Consumidor já tem regulamentação sobre o assunto. As bebidas serão classificadas em não alcoólicas quando tiverem até 0,5% do volume de álcool etílico potável. Portanto, a Kaiser seguiu corretamente as normas e não poderia ser penalizada sozinha com base em impressões subjetivas. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe. Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá. Tchau. São Benito, perdão da esperança, São Benito no Augusto da paz, tua nome
Em